aí, pessoal? Estamos aqui de casa, todos nós estamos de casa, na verdade, nesse tempo que não é tão fácil para a gente, né? Passar por isso vai ser uma provação para a gente. Nada do que a gente viveu antes se assemelha ao que nós estamos vivendo agora. Então, nós estamos dentro de casa e dentro de casa ficaremos por algum tempo ainda. E a gente que é professor, a gente não fica muito longe do aluno, né? Então, a gente está buscando sempre uma solução para nos aproximarmos mais dos nossos alunos. Então, essa é a solução que eu encontrei. Aqui em casa mesmo, no escritório, fazer algumas aulas para vocês. E nessas aulas eu vou dar uma pegada um pouquinho mais pessoal à aula, digamos assim. Vocês veem que eu já estou aqui bem à vontade. E dar nessa aula um pouquinho mais da minha personalidade de aula, né? Como é que eu faço na minha aula. Então, dando dicas, eu gosto muito de dar dicas para os meus alunos, eu gosto de dar essa pegada clínica às aulas, e não será diferente aqui nesses dias com essas mini aulas que eu vou dar para vocês. Então, nessas mini aulas, eu vou pegar um gancho das extrações de ortodontia no começo. Então, a princípio, eu quero falar um pouco de extrações de ortodontia. Por que extrações é um tópico importante para mim? Porque eu sei que muitas pessoas acabam fazendo tratamentos ortodônticos que ficam aquém do que poderiam ficar, justamente porque têm medo de dar esse passo da extração, que é algo que obviamente não é fácil, é algo que é irreversível. Uma vez que você faz a extração, ela é irreversível, não tem como voltar atrás. Então as pessoas têm um pouco de medo, de receio nisso. Minha pegada em relação a isso vai ser muito clínica e muito voltada para o diagnóstico e para o planejamento ortodôntico das extrações. E para começar isso, eu quero dar a antítese da extração. Eu quero falar da prevenção para evitar a extração. Então, nessa primeira aulinha, eu quero mostrar para vocês dois casos clínicos que eu tratei no consultório, basicamente para evitar a extração. Eu gosto muito da ortodontia preventiva e interceptativa, e esses dois casos foram feitos assim. Então, a gente que é professor, para tirar essa noção dos alunos, olha, extração é sempre extração, ou nunca extração, nunca faço isso, sempre faço aquilo, esses dogmas, vou para cá, ou vou para lá, ou nunca vou para cá, ou nunca vou para lá, esses dogmas só atrapalham a ortodontia, só atrapalham a nossa clínica ortodôntica. Então, a gente precisa fazer esse tipo de decisão, tomar esse tipo de decisão baseado em critérios muito coesos de diagnóstico ortodôntico e planejamento ortodôntico. E essa será a nossa pegada durante esses dias, tá bom? Bom, pessoal, como vocês provavelmente sabem, se estão aqui me procurando no meu canal, eu sou Kleber Meirelles, eu tenho esse canal aqui de comunicação que começou mais ou menos assim, para me comunicar com meus alunos, e hoje eu tenho mais pessoas aqui dentro me seguindo e me perguntando muitas coisas, e basicamente por conta disso eu montei esse esquema de aulas, tá bom? Primeira aula seria dica clínica de prevenção e interceptação para evitar extração e ortodontia. Então vamos lá. O primeiro caso que eu vou mostrar para vocês é um caso que me chegou dessa forma, como vocês estão vendo aqui. Esse paciente fez a documentação, não tirou o aparelho antes de fazer a documentação, e esse é um outro ponto importante que eu gostaria muito de falar para vocês. Não tirem o aparelho do seu paciente, do paciente que vem te procurar, que veio de outro colega, antes de pedir a documentação. Por que isso? Porque você tem que ter a documentação do ponto zero. Você precisa ter a documentação do início do tratamento ortodôntico. Se você faz qualquer tipo de movimentação, qualquer tipo de coisa que seja aqui, você já é coautor de problemas eventuais que foram lá atrás, foram derivados de um tratamento anterior ao seu. Então o paciente me procurou nessa condição. Eu não vou mostrar a face dessa paciente, mas vou mostrar a maloclusão dela, porque é o mais importante nesse aspecto aqui. A gente vai ter a oportunidade de ver outros casos com a face do paciente, mas aqui eu quero chamar a atenção para um ponto interessante, que é a relação que o paciente tem, que essa paciente tem de classe 2 subdivisão. Se eu olhar somente a relação de molar do lado direito e comparar com o lado esquerdo, eu vou ver que eu tenho uma subdivisão, uma classe 2 subdivisão esquerda. Então aqui eu tenho uma classe 2, 2/3 de classe 2 medida pelo pré-molar, e aqui eu tenho uma classe 1 de molar e alguma coisa, pouca classe 2 de pré-molar. Por que essa maloclusão caminhou nessa direção? Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: a origem do problema, ou seja, o diagnóstico ortodôntico que você traz para o caso, ele é o primeiro aspecto do teu planejamento. Se você acertar o diagnóstico, ortodontia é diagnóstico e planejamento. A execução, botar a mão na massa, fazer torque, fazer dobras, a gente vai ter outras oportunidades para falar sobre isso. O mais importante do diagnóstico, nesse caso especificamente, é que ele já diretamente remete ao plano de tratamento para esse caso. Vamos pensar por quê?
Olha bem, um paciente que tem uma relação de classe 2 de um lado e classe 1 do outro, alguma coisa aconteceu. Se as linhas médias dele estão certas, e no caso aqui eu tenho as duas linhas médias, estão em linha, e estão também certas com a face, bom, o que aconteceu para esse paciente ter esse tipo de maloclusão e ter bloqueado o canino? Basicamente uma perda precoce de molar descido numa fase, que daqui a pouco a gente vai ter a oportunidade de comparar duas fases específicas onde houve essa perda precoce. Essa perda precoce ela pode ser mais cedo ou acontecer mais tardiamente. Então nesse caso aqui especificamente aconteceu um pouquinho mais tardiamente. Se acontecesse mais cedo, outro dente muito provavelmente seria bloqueado que não o canino, tá bom? Vamos lá. Daqui a pouco voltamos ao esquema de como aconteceu isso. Então eu tenho essa classe 2 nesse lado esquerdo e como houve uma perda precoce de molar descido, houve uma migração mesial do molar permanente e dos pré-molares também e acabaram bloqueando o canino, que é o último dente a irromper no segundo período transitório da dentadura mista e é o dente que tem o trajeto de erupção mais longo e mais tortuoso. Então quando ele não encontra espaço no arco, ele fica assim, em infravestíbulo versão. Conforme o lugar onde você é, você vai ouvir falar que o dente está montado, está trepado, o dente está apinhado. O apinhamento é o nome mais correto para isso. Então nós temos um apinhamento na região de canino, que é considerado um apinhamento secundário, e esse apinhamento na região de canino foi gerado pelo bloqueio do canino, do espaço do canino, por uma migração mesial dos dentes posteriores. Ou seja, a perda precoce foi a origem do problema. Diagnóstico feito, diagnóstico estabelecido. Se a perda precoce culminou com a migração mesial dos dentes posteriores daquele lado, ou seja, molares e pré-molares caminharam e bloquearam o canino, uma opção que eu tenho é distalizar esse segmento que foi mesializado para gerar espaço para o canino. Seria a opção melhor? Bom, olha bem, eu acho que é uma opção muito boa, porque a origem do problema foi essa. Se o dente caminhou para mesial, nada mais correto que levá-lo de volta para distal, tá certo? Então eu posso fazer também extração, só que a extração unilateral ela é muito problemática. Porque os caninos, quando eles têm uma assimetria de posicionamento em relação às bordas alares, nós vamos também tratar sobre isso na segunda-feira, live na segunda-feira sobre isso, sobre extrações em ortodontia e planejamento, nós vamos falar sobre isso. Então eu vou ter a oportunidade de mostrar para vocês que quando você faz extrações assimétricas e você coloca o canino muito distal um em relação ao outro, pensando como comparação a borda alar de um lado e do outro, isso dá um aspecto de assimetria que o leigo percebe. Mesmo que ele não saiba o que aconteceu, ele percebe esse tipo de problema. Vamos adiante. Então o caso foi tratado, foi planejado com a distalização de molares desse lado e utilizamos o distalizador para levar o molar para uma relação de super classe 1, uma supercorreção da relação de molares. E aí eu tenho agora a possibilidade de distalizar pré-molares para conseguir espaço para o canino. Qual o distalizador que nós utilizamos para isso? Eu gosto muito do Pendex. Eu gosto muito desse aparelho porque ele é um aparelho muito rígido e em sendo um aparelho rígido, ele é um aparelho que possibilita menos perda de ancoragem do que outros distalizadores intrabucais que não distalizadores que utilizem ancoragem absoluta. Mas também a ancoragem absoluta, se eu for utilizar um mini implante para isso, são 2 mini implantes. Se eu for utilizar um parafuso extraalveolar para isso, também eu tenho uma certa dificuldade muitas vezes de acertar o caminho para distalizar o molar. Então, assim, há outras opções de distalizadores, com certeza, um deles mais utilizado provavelmente e mais pensado para distalizar é utilizando recursos de mini implante. Também teremos a oportunidade de falar sobre isso, sobre mini implantes utilizados como ancoragem para distalizar os molares. Mas esse caso aqui, o Pendex foi uma opção bem interessante. Eu acho que logrou um bom êxito nesse tipo de tratamento. Aqui eu tenho o caso antes da distalização, quando o paciente me procurou, e aqui eu tenho o caso após a distalização. Então eu vejo aqui já o espaço para levar para a distal também pré-molares. Então aqui a situação como ela estava nesse momento. Uma dica clínica legal em relação a isso é, depois de distalizar o molar, pessoal, não se coloca mais força naquele molar para distalizar pré-molares. Porque quando você faz isso, se você colocar uma força no molar, mesmo que você coloque uma ancoragem boa nele, ele vai mesializar. Esse dente já foi excitado na movimentação para movimentar distalmente, qualquer força sobre ele pode gerar nele uma grande e rápida mesialização, ou seja, uma recidiva. Então o ideal é que você não coloque força no molar após distalizado esse molar. E aí eu tenho às vezes um problema. Eu tiro o aparelho e o paciente pode sumir do consultório. Por exemplo, você que mora no interior e que não tem um laboratório de ortodontia próximo a você.
Se você tira o aparelho hoje e fica 3 semanas, por exemplo, para colocar um botão de Nance, que é geralmente o meu aparelho de escolha para reter os molares em posição após sua distalização, 3 semanas você tem uma recidiva de 75% desse movimento aproximadamente. Há dados que mostram isso. Então não se pode deixar o molar livre depois da movimentação. Não se pode, em hipótese alguma, colocar carga no molar que foi distalizado para que ele perca ancoragem muito rapidamente, para que ele mesialize muito rapidamente. Então evite isso. E uma dica clínica minha para vocês é essa daqui, ó. Você pode utilizar esse recurso aqui, que é nada mais, nada menos do que um fio 07 dobrado, fazendo um pouco de pressão para se abrir e colocar a resina flow de um lado e do outro, para manter essa cargazinha aí bem leve sobre esses dentes, mantendo uma distalização frequente do molar, uma forçazinha no molar para evitar que ele perca a ancoragem, para evitar que ele recidive, que ele volte para mesial. Se você tiver dúvida a respeito disso daqui, me peça, entre em contato comigo, mande para mim uma mensagem que eu mando para você o protocolo do Pendex, de graça, pessoal, fiquem tranquilos, essa é a época da gente se ajudar. Eu mando um protocolo que eu tenho do Pendex para vocês vão ver como é feito isso daqui e como é que nós utilizamos esse protocolo no dia a dia clínico nosso, tá bom? Então, feita aqui a manutenção do espaço, depois que eu fiz a moldagem de transferência para mandar para o laboratório, nesse ínterim, até voltar ao aparelho, eu preciso manter o meu molar distalizado. Então, o recurso que eu utilizo para isso é esse mantenedor ativo de espaço que faz uma cargazinha no molar e no pré-molar, sempre tendendo a abrir um pouco o espaço, tá bom? Vamos adiante. Então aqui, vou mostrar para vocês agora o botão de Nance. Aqui está em vista oclusal nosso mantenedor de espaço, ou seja, desse momento em que nós tiramos a banda do paciente, que estava com o distalizador, com o Pendex, fizemos a moldagem de transferência, mandamos para o laboratório, geralmente o laboratório te pede talvez 5 dias úteis, 7 dias corridos ou algo assim. Nesse período, é importante que você mantenha esse mantenedor de espaço ativo. Por que ele é ativo? Porque ele faz um pouquinho de pressão nos dois lados para fazer um pouquinho de força só, gente, para que o molar não mesialize. Depois que você recebeu o aparelho, você tirou esse mantenedor, coloca agora o mantenedor de verdade que nós vamos utilizar, que é nesse caso aqui que vocês estão vendo o botão de Nance. Então vocês podem perceber que o botão de Nance foi colocado, então está preso nos molares, e agora o molar não recebe mais nenhuma carga em direção mesial, ou seja, o molar não receberá mais, por exemplo, uma mola, não receberá um peixinho, um elastique em cadeia, que são chamados chains. Então nós não faremos força mais no molar em direção mesial. Ou seja, molarzinho aí em posição, agora a força tem que vir de algum outro ponto. Qual outro ponto? A rigor, se você não fizesse nada, se você mantivesse aqui, depois de distalizar os pré-molares desse jeito soltos, em 3 meses aproximadamente, esse pré-molar ele encostaria no molar, através da ação das fibras transeptais. O molar ficaria em posição, porque tem um mantenedor, e os pré-molares caminhariam para a distal. Mas olha, a gente quer acelerar esse tempo de tratamento. Nosso time ortodôntico é para ganhar tempo para o paciente. Então uma outra opção aqui seria você colocar um mini implante para distalizar os pré-molares. Outra opção seria você colocar elásticos, como foi feito aqui. E esses elásticos aqui são colocados nos pré-molares, no molar inferior, que é elástico de classe 2, obviamente. E esses pré-molares foram distalizados via elástico de classe 2. Aqui, por exemplo, hoje eu teria colocado o mantenedor de espaço ativo também aqui, para evitar o efeito colateral de intrusão nesse lateral e nesse pré-molar. Então é assim, a gente na verdade faz isso como rotina. Nessa fase aqui provavelmente não foi feito porque nesse dia talvez eu achasse que o mantenedor ia ficar muita pressão nesse pré-molar e ia abrir o espaço do pré-molar muito rapidamente, então ia perder a função dele. Vocês veem ó, que aqui embaixo eu coloquei o mantenedor. Poderia ter colocado aqui em cima também, seria uma opção melhor, tá bom? Vamos lá, então foi colocado o elástico de classe 2 no molar e nos pré-molares, e aí depois os pré-molares irem para trás, gerando espaço para o canino vai descer para o arco. Aqui já numa fase um pouco posterior, quando a paciente já tinha feito a gengivoplastia, tá bom? Então aqui nós temos uma fase um pouco adiantada de aula mecânica, e aqui, ao final do tratamento ortodôntico, feita a distalização do molar. Então aqui nós temos o caso mostrando
há 6 etapas diferentes do tratamento, aqui antes do tratamento iniciar, aqui após o Pendex cumprir o seu efeito de distalizar os molares, distalizar o molar. Essa distalização foi unilateral, aqui com o mantenedor de espaço ativo em posição, e aqui na fase ativa de distalização de premolares, enquanto o canino ia descendo para o seu espaço no arco. Ou seja, o diagnóstico remeteu diretamente a plano de tratamento, e o plano de tratamento logrou êxito exatamente porque ele foi direto no problema. O problema da perda de ancoragem, da mesialização do molar, se deu pela perda precoce de um molar descido. Tá bom? Então aqui só para complementar a parte gráfica, vocês que me seguem sabem que eu sou muito visual, minhas aulas são basicamente muito assim, porque eu gosto de enxergar o problema, e como eu gosto de enxergar o problema e gosto de enxergar a solução, e isso aqui é importante para mim, para mentalizar, eu gosto de passar dessa forma para meus alunos, eu acho que é importante. Então foi feito aqui um morph é uma forma engraçada de fazer a esquematização do processo, porque parece tudo muito simples. Então ele faz esse morphing aí de trazer do começo até o final de uma forma relativamente rápida, mas a gente sabe que no dia a dia as coisas não são tão simples assim. Vamos lá. Então, graficamente falando, seria uma perda precoce numa fase onde, por exemplo, por cárie, segundo molar descido superior foi perdido. Então aqui eu tenho a perda precoce do molar descido, né? Numa fase onde o canino está muito alto. O canino estando muito alto ainda e o premolar já um pouquinho mais baixo, então se o premolar já estiver um pouquinho mais baixo, ele é capaz de ocupar espaço no arco. Ou seja, nós estamos falando de uma fase de formação radicular um pouquinho mais adiante, onde o premolar já está mais baixo e o canino está um pouco mais alto. Ou seja, o canino vai estar mais alto sempre, mas vocês vão ver no próximo caso que em uma outra fase você pode bloquear o premolar. Vamos pensar nisso aqui, nessa aqui agora, que nós estamos dando como exemplo. Então, como aqui o premolar teve a capacidade de descer, ele continua o seu trajeto mesializando, o molar mesializou, os premolares também mesializaram nesse trajeto. E aí eu tenho agora uma relação de classe 2 pela migração, aqui vocês veem a linha de referência, pela migração mesial dos molares desse lado, tá bom? Os premolares migraram também, você vê que o segundo molar aqui também está irrompido. E outro ponto importante, quando o segundo molar está em trajeto de erupção, ele empurra muito mais rapidamente esse primeiro molar para frente, para mesial, quando há uma perda precoce do segundo premolar. Do segundo molar descido. Do primeiro molar descido, a perda é um pouco menor, tá bom? Mas do segundo molar descido, a perda pode ser muito grande e muito rápida. E aqui, nesse contexto, os premolares descem e o canino acaba não encontrando espaço no arco e fica bloqueado, como vocês estão vendo aqui. Então a nossa solução para esses casos pode ser, basicamente, muitas vezes o que acontece também é uma migração da linha média, e se a migração da linha média ocorrer nesse próprio momento de abertura do aparelho, de abertura do expansor com distalizador, que é o Pendex, você pode segurar um dos lados, por exemplo, ao fazer o diastema, você segura um dos lados e não deixa haver a mesialização desse incisivo nesse lado, e você vai conseguir uma correção bem interessante e bem rápida da linha média pela migração do outro incisivo central e dos outros dentes daquele lado em direção ao lado que você está segurando. Ou seja, você consegue corrigir um pouco da linha média aqui, fazendo essa conduta que é relativamente simples após a expansão. Então, a gente precisa agora mesializar, distalizar o molar daquele lado, né? Que foi mesializado, a linha média também correu para esse lado nesse exemplo daqui, não é o exemplo do caso específico que nós tratamos, mas o tratamento é o mesmo. Expansão rápida de maxila, feita com aparelho expansor, no caso aqui com o RAS acoplado a essa mola, que é chamado então, esse aparelho é chamado de Pendex, porque ele é um pêndulo com expansor. Então a gente está fazendo a expansão, como vocês estão vendo aqui, e após a expansão nós liberamos aqui essa parte daqui do aparelho, que é essa barra de conexão, e ao liberar a barra de conexão, você começa a ter a distalização. Para que isso aconteça, você tem que ter previamente feito a abertura, feito a ativação desse aparelho. A gente vai ver isso aqui com muito detalhe no próximo caso. Então aqui nós temos aqui a distalização desse molar,
né? E como eu falei para vocês, há a possibilidade até de uma migração espontânea do premolar se você deixá-lo livre, porque as fibras transeptais estão puxando o premolar em direção distal. Isso pode acontecer, né? E a gente sempre coloca como ancoragem, depois da distalização, com esse aparelho, com o Pendex. Eu gosto, quando eu falo, é um protocolo que nós utilizamos, né? Nossos alunos chamam de protocolo KM, protocolo Kleber Meirelles, mas muita gente utiliza, nesse caso específico, um protocolo muito parecido. Bom, e aí você vai ter a correção da linha média, como eu falei para vocês. Se você tiver a oportunidade de avaliar na linha média que a linha média superior está desviada, como é muito comum nesses casos, ao fazer a expansão rápida de maxila, não deixar recidivar um dos lados, mantendo a ancoragem dos lados, com, por exemplo, com um amarrilho com brackets. Um amarrilho conjugado com brackets, por exemplo. É uma possibilidade de correção desse lado. A gente pode voltar depois com casos que foram tratados assim. Então aqui eu estou vendo o exemplo, tá bom? A gente está vendo o exemplo aqui depois da correção, e basicamente o que nós vemos aqui é que houve uma distalização, correção da linha média, os molares agora estão também em linha, tá bom? E basicamente aqui o que nós temos foi essa correção proposta. Então, morfe de novo, distalização do molar depois de liberada a alça, né? aquela barra de ancoragem, aquela barra de conexão. Depois você faz a sua ancoragem com o botão de Nance e a distalização dos pré-molares até encaixar o seu canino no arco. Então essa seria uma das formas de resolução, de interceptação, para evitar extrações numa fase tardia, tá bom? Aqui um outro caso, que é uma perda precoce que acontece mais cedo, quando você tem essa perda precoce do segundo molar descido muito cedo. O que pode acontecer é que o molar migra muito rapidamente para mesial, e ao migrar muito rapidamente para mesial, ele bloqueia o premolar. Então, o que é que acontece num caso como esse? O segundo premolar, em vez do canino, ficará bloqueado. Então, nessa condição aqui, nós vamos fazer, como vocês estão vendo nessa imagem aqui do morfe também, nós vamos colocar o nosso Pendex. Vocês viram que ele estava pré-ativado, o fio de TMA estava pré-ativado, 0,036 polegadas. E aí é cortada agora a barra de conexão para permitir que haja a distalização do molar, como você vê aqui dos dois lados. E agora eu tenho um espaço disponível para o premolar que havia sido bloqueado. Então é uma outra condição, de novo, ortodontia interceptativa. Aqui você vê o caso no antes de distalizar e no pós-distalização. Olha o espaço, pessoal, que foi gerado aqui. É lindíssimo isso, né? Eu sou muito empolgado com esse tipo de tratamento, porque a gente pode tirar um paciente de um tratamento muito mais complexo depois, um tratamento muito mais mutilante. Então, esses casos evitam extrações em ortodontia. Então, o curso de extrações em ortodontia, uma aula de extrações de ortodontia, tem que começar pelo primeiro aspecto, evitar extrações em ortodontia. Tá? Então, essa é a tônica de utilizar esse aparelho. Então, pessoal, basicamente o que nós tínhamos para falar nessa mini aula foi isso. Aqui você vê só o exemplo pré e pós-distalização. Então, a aula de hoje e a dica de hoje é: dê muita atenção à interceptação, à prevenção, evitar cárie nessa fase. Se o paciente tiver cárie, se for no dentista, no clínico, não extrair aquele dente, colocar o dente, manter o dente como mantenedor de espaço, mas na última hipótese, perder o dente, perder o espaço, recuperar o espaço enquanto há tempo, tá bom? Pessoal, a gente se vê logo nessas próximas aulas aí. A gente vai ter uma oportunidade de várias aulas em seguida. Por favor, deixem suas dúvidas. Quando eu puder, eu vou responder. Quero responder a todas, tá bom? E espero encontrá-los rapidamente aí no nosso dia a dia livre dessa nossa quarentena. Um grande abraço, pessoal, e uma boa sorte para todos nós.